São Paulo e Flamengo pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rodolfo Landim impõe condições para a renovação de Gabigol. Que história é essa, PQD? Vem comigo aqui no Caminho Eu Explico. Sou rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã de sábado, dia de jogo do Flamengo, recheado de informações. Mas antes de mais nada, na humildade, pedir para vocês começarem a assistir. Deixa o like de vocês que não são inscritos no nosso canal, tem um botãozinho preto aqui embaixo escrito inscrever-se. Se inscreva, ajude no nosso crescimento e vocês ficam informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido canal Paraquedista Rubro-Negro. Não se esqueçam de acionar o sininho para todos os vídeos, assim você recebe nossos vídeos em primeira mão. Então vamos lá? O elenco do Flamengo chegou a São Paulo ontem no Hotel Hilton Morumbi. Foi recepcionado por alguns torcedores. Como sempre, Davi Luiz, sempre muito solícito com os torcedores, saiu, tirou fotos, deu autógrafos. Gabriel Barbosa, o Gabigol, também foi lá, foi para o braço da galera, a torcida gritando, fica Gabigol, fica Gabigol. E vocês, o que vocês acham? Gabigol deve permanecer no Flamengo ou deve respirar novos ares? Infelizmente, outros jogadores do Flamengo não pararam ali para poder atender o público. Eu acho isso uma covardia tremenda. O pessoal ali até aquela hora aguardando eles chegarem, né, para poder ali ter um carinho do seu ídolo, e eles passam batido. Sempre Davi Luiz, sempre os mesmos que param, né? Gerson, Davi Luiz, Bruno Henrique, Gabigol tem parado com mais frequência também, Pedro, mas o restante dificilmente para atender o público, né? E eu vou trazer aqui algumas informações sobre esse jogo de logo mais e trazer também o calendário do Flamengo. Primeiro, vou trazer novamente a lista dos relacionados. Os goleiros foram Matheus Cunha, Agostinho Rossi e Diogo Alves. Laterais, Matias Vinha, Guilherme Varela, Wesley e Ayrton Lucas. Os zagueiros são Fabrício Bruno, De Ortiz, Cleiton, Léo Pereira e Davi Luiz. Os meias são Alan, Everton Araújo, Igor Jesus, Matheus Gonçalves, Jorge de Arrascaeta, Eric Pulgar, Gerson e Vitor Hugo. E os atacantes são Carlinhos, Bruno Henrique e Lohan. Para o jogo contra o São Paulo, no entanto, o Tite tem desfalques por lesão e suspensão. Pedro e Luiz Araújo receberam o terceiro cartão amarelo, estão fora do confronto, enquanto Cebolinha segue sob supervisão do departamento médico. Além disso, Nicolas de la Cruz sentiu dores no joelho e foi preservado. Apesar dele ter sentido dores no joelho, ter sido preservado para essa partida, ele estará pronto para o jogo de quarta-feira contra o Palmeiras, jogo de ida da Copa do Brasil. Tá? O Flamengo ele vai jogar hoje à noite, jogo 9h30 da noite, transmissão da Rede Globo pelos canais Premier, Pay-Per-View, e depois do jogo eles retornam para o Rio de Janeiro, se reapresentam amanhã à tarde no CT Ninho do Urubu para começar os trabalhos focados no jogo contra o Palmeiras. Aí sim, na terça-feira à tarde, o Flamengo viaja novamente para São Paulo. Então a logística é essa, eles retornam para o Rio de Janeiro. A priori, né, eles iriam permanecer lá, mas foi decidido voltar para o Rio de Janeiro, né? Então vamos trazer aqui o calendário do Flamengo para esse mês de agosto, mês pesado, ó. 2 países, 3 competições e 7 jogos. Olha o calendário. O Flamengo se prepara para enfrentar em campo São Paulo neste sábado, dia 3, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico interestadual, inclusive, será o primeiro dos 7 compromissos do Flamengo em agosto. Ao todo, o calendário do Mengão tem jogos para o Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores da América. Vamos lá, dia 3 de agosto, hoje, São Paulo, lá no estádio Morumbi, pelo Brasileirão. No dia 7 de agosto, Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque, em São Paulo, pela Copa do Brasil. No dia 11 de agosto, Flamengo e Palmeiras no Maracanã, pelo Brasileirão. No dia 15 de agosto, um dia após o meu aniversário, Flamengo e Bolívar no Maracanã, pela Libertadores da América. No dia 18 de agosto, Botafogo e Flamengo no estádio Newton Santos, pelo Brasileirão.
Todos os jogos são de suma importância o Flamengo somar ponto, principalmente tentar ganhar. E no dia 22 de agosto, Bolívar e Flamengo no estádio Hernando Siles pela Libertadores da América, lá na altitude a 3.800 metros acima do nível do mar. E para fechar o mês de agosto, no dia 25, dia do Soldado, Flamengo e Red Bull Bragantino pelo Brasileirão no Maracanã. Então vai ter uma imensa maratona de jogos aí nesse mês de agosto. O Tite aí deve mesclar em alguns jogos e outros jogos vir com a sua potência máxima, mas no jogo de hoje, devido aí suspensões e lesões, o time deve vir todo modificado e eu vou trazer informações sobre Flamengo e São Paulo, prováveis escalações e arbitragem. Olha só, as duas equipes fazem um confronto importante na Série A. O Flamengo busca manter a liderança da competição e ocupa o topo da tabela com 40 pontos. Já o São Paulo quer vencer para se aproximar do G4, uma vez que figura na 6ª posição nesse momento com 32 pontos. O São Paulo vem de uma vitória por 2-0 sobre o Goiás pela Copa do Brasil. No Brasileirão, no entanto, o time passa por um momento ruim. Está sem vencer há 3 jogos, com 2 empates e 1 derrota. O Grêmio, no último triunfo no torneio, foi o último triunfo do São Paulo no torneio, foi contra o Grêmio no dia 17 de julho. Para o duelo, dentro dos seus domínios, porém, o tricolor terá um problema. O atacante Luciano recebeu o 3º cartão amarelo na derrota para o Fortaleza e, com isso, precisará cumprir suspensão automática. O Wellington Rato e Eric aparecem como opções para substituir o camisa 10. Além de Luciano, o São Paulo ainda terá mais 2 desfalques, visto que Pablo Maia, cirurgia no joelho esquerdo, e Alan, fratura no tornozelo direito, continuam no departamento médico, É isso aí mesmo. Essas são as baixas do São Paulo, Em contrapartida, o técnico Luiz Zebeldia pode promover a estreia de um reforço contra o Flamengo. O volante Marco Antônio já foi regularizado no BID, boletim interno diário da CBF, vive expectativa de ganhar pelo menos alguns minutos nesse sábado. Marco Antônio, que foi um alvo do Flamengo, O Flamengo não fez a proposta oficial ao time que pertencia ao atleta, o São Paulo foi lá e contratou, Do outro lado, o Flamengo vem de uma grande vitória sobre o Palmeiras por 2-0, também pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O time do Rio de Janeiro já acumula 4 triunfos consecutivos, sendo 3 deles pelo Brasileirão. Por conta do desgaste físico de seus atletas, o técnico Tite deve entrar em campo no Morumbi com a equipe alternativa e poupar alguns titulares para o jogo de volta contra o Palmeiras. 4 desfalques são certos. Luiz Araújo está suspenso após receber o 3º cartão amarelo e também o atleta Pedro. Já Everton Cebolinha com problema muscular e De La Cruz com dores no joelho direito não viajaram por questões médicas. Os destaques no time que deve começar o jogo são o retorno do atacante Bruno Henrique após recuperação de lesão no tornozelo, que afastou dos gramados por um mês, e a presença de Gabigol entre os titulares, o que não acontece há 36 partidas. Trazer a ficha técnica desse jogo. Data 3 de agosto, mais conhecido como hoje, sábado, às 21h30. Local, Morumbi, em São Paulo. Árbitro da partida, Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul. Árbitro assistente número 1, Jorge Bernardi, do Rio Grande do Sul. Árbitro assistente número 2, Luciano Flor, do Rio Grande do Sul. O quarto árbitro é Rodrigo Fonseca, do Mato Grosso. E o árbitro de vídeo fica por conta de Gilberto Castro, do Pernambuco. Então, essa daí é a arbitragem. Provável escalação do São Paulo: Rafael, Igor Vinícius ou Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Wellington, Luiz Gustavo, Bobadilha e Lucas, Wellington Rato ou Eric, Ferreira e Caleri, técnico Luiz Zebeldia. Provável escalação do Flamengo: Wesley, Davi Luiz, Léo Pereira e Matias Vina, Léo Ortiz, Alan e Matheus Gonçalves, Bruno Henrique, Gabigol e Carlinhos comandando o ataque rubro-negro. Esse aí
é a ficha técnica do jogo que nós precisamos saber sobre esse embate, né? O Rodolfo Landim deu entrevista ontem à ESPN, ele abordou alguns assuntos, dentre eles, Claudinho vem, Fabrício Bruno será vendido, Landim atualizou a situação do Flamengo no mercado de contratação. Olha só, um dos nomes que negocia com o rubro-negro é Claudinho do Zenit da Rússia, que esteve perto de assinar com o Mengão. Por outro lado, o mais querido recusou recentemente uma oferta do Rennes da França por Fabrício Bruno. Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, atualizou a situação de ambos. Vamos lá para o que disse Rodolfo Landim, abre aspas. A gente chegou a combinar com o Zenit, mas quando a gente chegou na combinação, o clube pediu um pouco mais. Esse é o problema. A gente tem procurado conversar com o Claudinho. Temos uma janela até setembro. Vamos continuar na expectativa. Quem sabe a gente consegue trazê-lo. Fecha aspas, disse Landim em entrevista à ESPN. Flamengo, quando chegou lá em São Paulo ontem, um torcedor perguntou ao Marcos Braz estava ao telefone, perguntou, Braz, você está conversando com o Claudinho? Ele disse que tinha conversado com o Claudinho mais cedo. O Flamengo não desistiu de Claudinho, o Flamengo continua insistindo no Claudinho, mas tem um prazo máximo, aí, se eu não me engano, até segunda-feira, segundo informações do jornalista Vene Casagrande. Então o Flamengo continua tentando, continua insistindo, mas o prazo máximo aí é até segunda-feira. Sobre Fabrício Bruno, convocado recentemente aí pela seleção brasileira, Fabrício Bruno está valorizado no mercado. O zagueiro esteve próximo de assinar com o West Ham da Inglaterra, mas não entrou em acordo com o clube da Premier League. Dessa vez, quem deseja a camisa 15, né, o Rennes da França, que ofereceu 14 milhões de euros, cerca de 85 milhões e 700 mil reais. No entanto, Landim ressachou, né? O Flamengo disse que para vender o atleta é por 15 milhões de euros, 1 milhão a mais, cerca de 93 milhões de reais na cotação atual. Ele disse o seguinte aqui, abre aspas, existiu uma proposta para ele sair. Nós deixamos ele muito à vontade. Ele entendia que pelo momento da vida ele escolheu seguir no Flamengo. Não fizemos nenhum esforço para que ele saísse. Eu particularmente, pelo contrário, surgiu uma outra oportunidade, mas o que chegou para mim foi inferior ao que o futebol inglês fez. Pelo amor de Deus, não tem como aceitar essa proposta e a gente recusou. Foi isso que aconteceu. Nós temos um mínimo interesse de abrir mão dele. Estamos muito felizes com a participação dele no grupo. Fecha aspas, concluiu Rodolfo Landim com relação a Fabrício Bruno. Agora, com relação a Gabigol, foi perguntado também sobre isso. Rodolfo Landim deixou bem claro que não vai renovar com jogador nenhum por gratidão. Se fosse assim, ele teria renovado o contrato de Everton Ribeiro, né? Trazer aqui um aspa, né? Rodolfo Landim ontem, como presidente do Flamengo, ele tem direito de dar 10 títulos honorários para um torcedor expressivo, um torcedor que vem agregar o Flamengo, né? Esse torcedor pode acessar as dependências do Flamengo, ter acesso a camarote, e ele decidiu dar esse título de sócio proprietário honorário para Totói, filho do Everton Ribeiro, que é flamenguista roxo, né, que na apresentação do pai dele lá na Bahia, ele cantou o hino do Flamengo, ele tem um bonequinho, né, do mascote do Flamengo, o Urubu, Tuiuiu, que ele fala. Então, parabéns, Rodolfo Landim, a maioria do conselho aceitou, a maioria dos torcedores aprovaram, outros foram contra, né, mas Totó da torcida merece aí. Então, vamos seguir aqui, ele impôs condições para renovar a contratação de Gabigol. Olha só. A situação é complexa, mas Gabigol ainda pode permanecer no Flamengo. Quem garantiu é o presidente do clube, Rodolfo Landim. Na sexta-feira, o mandatário rubro-negro colocou uma condição para assinar com o atacante que o camisa 99 volte a desempenhar um bom futebol, como no período de 2019 e 2022. Concordo plenamente. Gabigol pode entregar muito mais dentro de campo, ele vai ter essa oportunidade hoje, oportunidade de ouro, para mostrar que ele pode seguir no Flamengo ainda. Vamos dizer aqui para o que disse Rodolfo Landim. Se jogar neste ano e tiver um bom desempenho profissional, ele vai até ter condições de negociar com vantagem um novo contrato com o Flamengo. Esse é um processo. A gente entende a vontade dele de firmar um contrato mais longo
de mais longo prazo. O Everton Ribeiro é um jogador que a gente adora como profissional. Ele recebeu uma oferta de contrato profissional maior que poderíamos oferecer. Ficamos tristes de não contar com ele, mas ficamos felizes pelo profissional, fecha aspas, disse Rodolfo Landim. O presidente do Flamengo reforçou que a proposta por Gabigol está na mesa. No entanto, Landim confirmou que a oferta é de um prazo de 1 ano, prazo inferior ao esperado pelo jogador. Além disso, o mandatário do Mengão ressaltou que, mesmo entendendo que o camisa 99 caiu o rendimento, sugeriu um aumento salarial, ou seja, o Flamengo ofereceu para ele 1 ano de contrato com os mesmos valores que ele pediu pelo contrato de 5 anos. Então, seguindo aqui, abre aspas. De fato, já comentei algumas vezes que o Gabigol já tem o seu lugar na história do Flamengo. Nas pesquisas de opinião do Flamengo, ele já está como o segundo maior ídolo do Flamengo, atrás apenas de Zico. Ele teve uma votação super expressiva e é um fato. Agora tivemos uma discussão, que foi uma discussão em relação ao futuro, acrescentou o Rodolfo Landim. Ele quer um contrato de longo prazo e estamos oferecendo para ele um contrato de 1 ano equivalente ao que ele receberia nesses 5 anos de contrato. Valores são significantes se ele passaria a ser dono do próprio passe dele. Isso já foi comentado com ele e a decisão não está mais nas mãos do Flamengo. A proposta está feita e está na mesa, fecha aspas, terminou Rodolfo Landim. Então, para Gabriel Barbosa, o Gabigol permanecer no Flamengo, depende dele aceitar esse contrato de 1 ano, dar a volta por cima e aí sim sentar com o mandatário e pedir uma renovação de contrato mais longa, O que vocês acham? O Gabigol deve aceitar esse 1 ano de contrato com um salário muito bom e tentar demonstrar dentro de campo que ele é capaz de dar a volta por cima? Deixe o comentário de vocês é muito importante, Então, essas são as informações. Eu volto daqui a pouco com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!